Boa noite. Boa noite. O Supremo manda Maluf cumprir a pena de quase 8 anos de prisão. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo. A Odebrecht confessa cartel de empreiteiras em obras públicas na Grande São Paulo. O esquema envolveu grandes avenidas e o Rodoanel, nos governos Serra e Alckmin. Depois de 2 anos e meio na cadeia, Marcelo Odebrecht vai para a prisão domiciliar. O empresário, que já foi condenado na Lava Jato, fez acordo de delação premiada. A investigação sobre PMDBistas denunciados junto com Temer vai continuar. A Câmara barrou o caso do presidente, mas Gedel, Cunha e outros não têm foro especial. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é condenado pela 4ª vez. As penas somadas chegam a 87 anos e ainda há outros 13 processos. A Polícia Federal desmonta a quadrilha do tráfico de drogas no aeroporto do Galeão. São 36 ordens de prisão contra funcionários, inclusive da Receita Federal. O Jornal da Gazeta está no ar. A família de um jovem de apenas 18 anos acusa policiais militares de terem executado o rapaz no último domingo em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Ítalo Silva Gonzaga era entregador de pizza e tinha acabado de fazer 18 anos. Segundo a família, o rapaz estava de moto no domingo à tarde pelas ruas do bairro Jardim das Flores, em São Mateus, com um amigo, quando foram abordados por um carro da Polícia Militar com 3 PMs. Vizinhos dizem que os policiais derrubaram a moto com o carro e os 2 jovens fugiram correndo, amedrontados. A versão da polícia diz que os rapazes estavam armados e atiraram contra os policiais, gerando um confronto. Ítalo levou 4 tiros nas costas e caiu num córrego, onde o corpo foi encontrado pela perícia. As imagens do circuito interno de uma casa mostram primeiro o amigo de Ítalo correndo da polícia. Ele ainda não foi identificado. Na sequência, Ítalo também aparece fugindo e, depois de ser atingido por um tiro, tropeça e cai dentro do córrego. Nas imagens, não é possível ver se havia arma na mão dos jovens. A ação gerou revolta no bairro contra a polícia. Vizinhos da família filmaram a polícia militar tentando isolar a área onde o corpo do rapaz foi encontrado. Algumas pessoas tentaram começar um protesto e foram impedidas pela polícia, que jogou bombas de gás. Em nota, o comando da Polícia Militar de São Paulo lamentou a morte do jovem e disse que ele já tinha passagem registrada na polícia. De acordo com a PM, as imagens já foram mandadas para a Corregedoria e também para o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, o DHPP, que investigam as circunstâncias da ação da polícia. O enterro de Ítalo Gonzaga foi hoje de manhã. Polícia Federal faz a maior operação já realizada contra o tráfico de drogas no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Foram expedidos 36 mandados de prisão, 2 contra funcionários da Receita Federal e 30 contra trabalhadores de empresas aéreas. 27 pessoas foram presas. Foram identificados 3 grupos, chefiados por um ex-funcionário do Galeão, responsável por recrutar outros integrantes da quadrilha. O ex-funcionário era auxiliado pelo pai, que ainda trabalhava no aeroporto. As malas com cocaína eram transportadas de táxi até o aeroporto. Funcionários de empresas aéreas duplicavam etiquetas de bagagem despachadas por passageiros de voos domésticos, inocentes e escolhidos ao acaso. Na área restrita, funcionários punham a bagagem com cocaína em contêineres de voos internacionais, sem passar pela inspeção. Outra forma de atuação da quadrilha era o descaminho, que é quando mercadorias legalizadas entram no país sem pagar impostos. No esquema, malas que vinham do exterior, geralmente de Miami, não eram vistoriadas. As bagagens eram desviadas para esteiras de voos domésticos e entregues a passageiros no saguão do aeroporto. Outra forma de atuação era o pagamento de propina para servidores da Receita, que liberavam a mercadoria na alfândega. Um terceiro grupo furtava diariamente bebidas alcoólicas como vinho e champanhe de aviões em pouso. As bebidas eram retiradas do aeroporto e vendidas a receptadores. Marcelo Odebrecht, já em prisão domiciliar em São Paulo. Ele deixou a carceragem da Polícia Federal pela manhã e à tarde veio para a capital paulista de avião alugado.
O empreiteiro ficará numa mansão na zona sul da cidade. A espera em frente à casa do executivo em São Paulo começou cedo. Enquanto isso, em Curitiba, escoltado por uma equipe de segurança, Marcelo Odebrecht deixava a cela de 12 metros quadrados na carceragem da Polícia Federal. No caminho, chegou a ser hostilizado por populares. Depois de passar pelo prédio da Justiça Federal do Paraná, recebeu permissão para seguir para a residência dele em São Paulo. Ele reiterou a nós, seus advogados, que o grande objetivo dele nessa nova fase de sua vida é, repito, não é? Voltar ao convívio familiar, algo muito caro para ele, e ser efetivo em sua colaboração. Ele não tem, neste momento, qualquer outro plano e qualquer outro objetivo. O empreiteiro viajou de jatinho particular até Jundiaí, no interior paulista, e de carro até o condomínio no Morumbi, área nobre da capital. É aqui, nesse condomínio, que fica a mansão de 3.000 metros quadrados com piscina, em que Marcelo Odebrecht vai ficar em prisão domiciliar por 2 anos e meio. Depois, por esse mesmo período, em regime semiaberto diferenciado, quando o condenado precisa estar em casa todas as noites, inclusive finais de semana e feriados. Ele já está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e poderá sair daqui apenas em 2 ocasiões específicas, na formatura da filha no ano que vem ou em caso de emergência médica. As condições da prisão domiciliar do empreiteiro foram acertadas no acordo de delação premiada, que reduziu de 28 para 10 anos o tempo de reclusão de Marcelo. A Justiça também concordou que ele poderá receber visitas nesse período de alguns familiares, advogados, médicos e mais 15 pessoas definidas em uma lista. Pela manutenção da tornozeleira eletrônica, ele vai pagar R$ 149 por mês. Ainda como parte da pena, numa 4ª etapa de regime aberto, ele poderá trabalhar, mas deverá passar finais de semana e feriados em casa e sem assumir cargos executivos na Odebrecht até 2025. Além de pagar multa de mais de 73 milhões de reais. Quando foi preso, se negou a falar. Disse que não era dedo duro, mas meses depois, quando foi condenado pela primeira vez, mudou de ideia e resolveu colaborar com as investigações e contar o que sabia sobre Caixa 2 para campanhas eleitorais e esquemas ilegais para conseguir contratos com governos. Delatou mais de 200 políticos de vários partidos e confessou ter dentro da empresa um setor só para pagamento de propina. O herdeiro de uma das maiores empresas do país foi preso em junho de 2015 pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já condenado em 2 ações, ele ainda responde a mais 4 processos. E a construtora Odebrecht admitiu formação de cartel e de um grande esquema para fraudar licitações de obras em avenidas importantes daqui de São Paulo e também num dos trechos do Rodoanel Mário Covas. As informações constam do acordo de leniência entre a Odebrecht, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o Ministério Público Federal de São Paulo. Executivos e ex-executivos da Odebrecht revelaram no acordo que foi assinado em julho que o primeiro esquema começou quando 5 das maiores construtoras do Brasil passaram a se reunir para discutir as obras do trecho sul do Rodoanel, que liga importantes rodovias do estado no entorno da capital paulista e é de responsabilidade da Dersa. Entre 2004 e 2007, pelo menos 22 empresas participaram do esquema. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o cartel era liderado, além da Odebrecht, pela Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS e Queiroz Galvão. Na sequência, se uniram outras 5 empresas que teriam capacidade de concorrer na licitação. Nesta fase, foi feita uma divisão dos lotes e a definição dos preços que seriam apresentados nas propostas. Num último momento, entraram no cartel 12 construtoras menores, que concordaram em apresentar propostas que perderiam a concorrência. Em troca, houve a promessa de subcontratações e de colaboração em outras negociações. Um outro cartel, também relatado no acordo da Odebrecht, aconteceu entre 2008 e 2015 de maneira bem semelhante ao anterior. Os executivos da empresa contaram ao CAD que as construtoras participaram de um conluio para combinar preços e vencedores de 7 licitações de obras em grandes avenidas de São Paulo, como a Sena Madureira. As obras eram parte do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, uma parceria entre o governo paulista e a prefeitura. Além da Sena Madureira, o projeto incluiu a ampliação da Marginal Tietê, das avenidas Roberto Marinho, Jacu Pêssego, Chucri Zaidan e Cruzeiro do Sul, e as obras no córrego Ponte Baixa.
Os 2 cartéis teriam funcionado durante os governos estaduais de Geraldo Alckmin, José Serra e Alberto Goldman, do PSDB, e a gestão de Cláudio Lembo, que na época era do PFL, hoje DEM. Juntas, as obras teriam custado 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Caso condenadas pelo Tribunal do CAD, as empresas podem pagar multas de até 20% do seu faturamento. O Conselho, que tem a missão de zelar pela livre concorrência no mercado, já fez 14 acordos de leniência no âmbito da Operação Lava Jato. Em nota, o governo do estado de São Paulo informa que o maior interessado na punição do crime de formação de cartel e que, se houve conduta ilícita, irá cobrar os responsáveis. O ex-governador Alberto Goldman afirma que, se houve crime, as investigações devem esclarecer todo o episódio. O Jornal da Gazeta ainda não conseguiu falar com os ex-governadores José Serra e Cláudio Lembo e espera uma resposta. A construtora Andrade Gutierrez informa que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado e que assumiu esse compromisso publicamente ao pedir desculpas no manifesto veiculado nos principais jornais brasileiros. A Odebrecht diz que está colaborando com a Justiça. A OAS não vai se manifestar. A construtora Queiroz Galvão diz que não comenta investigações em andamento. A Camargo Correia afirma que foi a primeira construtora a firmar acordos de leniência e reafirma seu compromisso de manter investigações internas e colaborar com as autoridades reportando quaisquer condutas ilícitas. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. A palavra cartel está na agenda dos tucanos desde os tempos de Mário Covas. Passamos pela Siemens, por aquela outra empresa, que agora não me ocorre o nome, e agora chegamos na Odebrecht. A Odebrecht fez uma confissão, num acordo de leniência com o CAD, dizendo que fizeram um cartel, que é um crime contra a economia. É uma combinação que as empresas fazem entre si para distribuir obras do governo, não apenas entre os vencedores, mas também entre os perdedores, o que encarece muito a obra e é altamente lesivo ao interesse do cidadão que paga a conta. Esse é o momento pior para os tucanos desse tipo de coisa acontecer. Quase que eu diria que é uma espécie de castigo que vem a cavalo, que vem muito lentamente, de ter empurrado tanto com a barriga, sem esclarecer, como é de se exigir, os casos anteriores. E agora isso ocorre às vésperas de um ano eleitoral, em que a situação do PSDB não é boa por causa do Aécio Neves, que foi flagrado nas confissões lá do acordo de delação premiada dos executivos e donos da Odebrecht, e de outros membros do partido que já estavam envolvidos na corrupção do PT e do PMDB, apesar de ser um partido teoricamente de oposição. Neste momento, o Alckmin aparece como uma perspectiva até apartidária de um gestor que não tem nada muito a ver com a política tradicional, apesar de ser um político tradicional. É o candidato, digamos assim, viável do centro, que vai sofrer terrivelmente as consequências disso ao longo da campanha, porque será misturado com todos os outros que estão condenados. E é por isso, aliás, que nós entendemos por que aparece agora uma defesa tão veemente do Lula, pelo Aécio na entrevista ao Estadão, pelo Fernando Henrique em todos os pronunciamentos dele. Ou seja, passa para o cidadão, para mim, para o eleitor, a impressão de que é todo mundo no mesmo saco de gatos. Bom, isso aí nós vamos esperar para ver que consequências vai ter na sucessão, né, presidencial. Eu volto na quinta-feira, dia 28 de dezembro, né? Porque na próxima quinta e na terça eu estarei na minha folga natalina. Espero você aí. Em Té. O Ministério Público Estadual daqui de São Paulo entrou com a ação na Justiça acusando o ex-prefeito da capital e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSDB, de receber 21 milhões de reais da Odebrecht. Segundo a promotoria, Kassab teria cometido ato de improbidade administrativa durante seu mandato na Prefeitura de São Paulo, entre 2006 e 2012.
A Odebrecht fechou acordo para delatar irregularidades entre 2008 e 2015. O acordo ainda não foi homologado pela Justiça, mas as ações já foram propostas. Os executivos Benedito Júnior e Paulo Cesena relataram que pagaram 21 milhões de reais em Caixa 2 para Kassab usar na campanha à prefeitura em 2008, quando foi eleito. O ministro afirmou que recebeu a ação com estranhamento e que irá demonstrar a legalidade de todos os atos de sua gestão. Em convenção nacional do PMDB, o presidente Michel Temer recebeu o passe de um pai de santo. Temer apareceu de surpresa no evento, já que pouco antes tinha cancelado a participação. Vestido de branco e segurando ramos de uma planta, o homem que se apresenta como Pai Uzeda subiu no palco e foi recebido pelo presidente. O pai de santo afirmou que fez um trabalho para eliminar uma macumba que tinha o objetivo de provocar a morte de Temer. Nos últimos meses, o presidente passou por 3 cirurgias e precisou cancelar compromissos e viagens oficiais por recomendação médica. Em discurso rápido, Temer falou que o governo que faz é reformista e voltou a defender as mudanças na Previdência. A verdade não prejudica ninguém, não prejudica, vou dizer a vocês, se me permitem, mesmo aqueles que ganham acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, esses também não terão prejuízo, porque quem ganha 25, 30 mil vai fazer uma previdência complementar. No projeto atual, há uma vantagem, uma economia para o país, de cerca de 600 bilhões de reais em 10 anos. E não podemos brincar com isso, porque se nós brincarmos com isso, daqui a pouco, nós não vamos ter dinheiro para pagar aposentado. E daqui a pouco, digo, daqui 2, 3 anos. Não é agora, não é daqui muito tempo, não. Em convenção, integrantes do PMDB aprovaram uma mudança do nome da legenda. A partir de agora, o PMDB volta a ser chamado pelo nome original, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O partido foi criado em 1966 para fazer oposição à Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que dava sustentação à ditadura militar. O fim do bipartidarismo em 1979 levou à reorganização do quadro de partidos e fez o PMDB virar PMDB. Durante o evento de hoje, a convenção também foi definido que serão criados dentro do partido segmentos para abrigar evangélicos e defensores de pautas socioambientais. O juiz federal Vanisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, autorizou hoje o doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do PMDB e delator da Lava Jato, a cumprir prisão domiciliar num sítio em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. A autorização para o doleiro sair do presídio da Papuda foi dada numa audiência hoje na capital federal com a presença do próprio Lúcio Funaro. O juiz determinou que o doleiro instalasse um circuito interno de segurança no sítio para que possa ser monitorado virtualmente. Ele também vai ter que entregar mensalmente à Justiça os vídeos das câmeras e a relação das visitas. Funaro celebrou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República na reta final do mandato de Rodrigo Janot, onde implicou políticos e empresários como o presidente Michel Temer e o deputado federal cassado Eduardo Cunha. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, foi condenado pela 4ª vez na Lava Jato. As penas dele, somadas, chegam a 87 anos de prisão. Nesta ação penal, Cabral foi condenado a 15 anos pelo crime de lavagem de dinheiro. Este processo trata da movimentação da propina dentro do Brasil por meio dos doleiros Renato e Marcelo Chebar. De acordo com o Ministério Público, os dois eram responsáveis por administrar os recursos arrecadados pelo PMDBista no país. Ao todo, Sérgio Cabral é réu em 17 ações penais. Ele já foi condenado em 4, 3 no Rio com o juiz Marcelo Bretas e uma vez em Curitiba com o juiz Sérgio Moro. As penas somadas estavam em 72 anos. Com esta nova condenação, passam para 87. No mesmo processo, a mulher de Cabral também foi condenada a 8 anos. Adriana Anselmo já tinha sido sentenciada na Lava Jato a 18 anos e 3 meses de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O total da pena chega a 26 anos. Hoje, ela deixou o presídio de Benfica, no Rio, para cumprir prisão domiciliar. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu o benefício.
Na decisão, o ministro citou julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal, em que a primeira turma da corte deferiu que uma mulher, com filho menor e presa em conjunto com o pai da criança, pudesse cumprir prisão em casa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje em liminar que a polícia não pode cumprir mandado de condução coercitiva sem que o investigado tenha sido previamente convocado para prestar depoimento. O ministro considerou que esse procedimento é inconstitucional. Mendes acolheu duas ações, uma movida pelo PT e outra pela Ordem dos Advogados do Brasil. A condução coercitiva é uma das principais medidas usadas pela Operação Lava Jato contra investigados. A liminar de Mendes ainda será submetida ao plenário do STF, onde todos os ministros vão confirmar ou rejeitar a decisão. Essa discussão vai ser em fevereiro, porque o recesso do Judiciário começa amanhã. O Supremo Tribunal Federal tirou do juiz Sérgio Moro o processo do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara, mas manteve a investigação na primeira instância. Por maioria, os ministros decidiram tirar de Moro a investigação contra os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Os políticos foram denunciados juntos com Michel Temer pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo a denúncia, o grupo do PMDB da Câmara recolheu propina em diversos órgãos e teria desviado mais de 587 milhões de reais. No caso do presidente, a investigação fica suspensa até o fim do mandato presidencial por decisão da Câmara. Dos outros 3 políticos, o inquérito segue para a Justiça Federal em Brasília, comandada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira. Eles vão responder por organização criminosa. No STF, prevaleceu o entendimento de que o caso não tem conexão com o esquema de corrupção investigado na Petrobras, foco da Lava Jato no Paraná. E durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes voltou a criticar a atuação de Rodrigo Janot. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a descrição de um grande caos. De um grande caos. Uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Serviço mal feito, apressado, corte e cola, com as contradições que foram aí apontadas. É disso que nós estamos falando. Isso é vexaminoso para o tribunal. Já o ministro Luiz Roberto Barroso rebateu. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso. Diante da divergência, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a corte não aceita a corrupção. Nenhum de nós não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a nova discussão entre os ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso no Supremo. Se a epidemia de corrupção que se abateu sobre o Brasil revela alguma coisa, é que a política brasileira ultrapassou todas as fronteiras da imoralidade. Numa situação assim, em que uma nação dá com os burros na água, o melhor a fazer é se apegar aos burros mais secos. O Poder Legislativo está afogado em lama. O Poder Executivo, com o lodo acima do nariz, se agarra a qualquer jacaré, imaginando que é tronco. Contra esse pano de fundo, não restou ao brasileiro senão depositar todas as suas esperanças no Poder Judiciário. Mas magistrados como Gilmar Mendes e Dias Toffoli parecem decididos a empurrar o Supremo Tribunal Federal para dentro do caldeirão do descrédito. Líderes da ala do Supremo que abre celas e arquiva denúncias, os dois dedicaram-se na última sessão do ano a esculachar a investigação que encrencou Michel Temer e sua turma. Coube ao ministro Luiz Roberto Barroso injetar o óbvio na cena. Eu ouvi o áudio, tem que manter isso, viu? Eu vi a mala de dinheiro, disse Barroso. Há políticos piores e melhores.
A arte de julgar consiste em discernir uns dos outros. A Lava Jato mostrou que os gatunos ficaram ainda mais pardos. Mas num instante em que a política se consolida como mais um ramo do crime organizado, o país não merece o convívio com juízes que dão de ombros para o óbvio. Boa noite. O Supremo determinou que o deputado Paulo Maluf, do PP, cumpra quase 8 anos de prisão. O ministro Edson Fachin decidiu que a pena deve ser executada em regime fechado. A repórter Fernanda Azevedo está em frente à casa de Paulo Maluf agora e tem outras informações. Olá, Fernanda. Olá, Gamberini, boa noite a todos. Aqui em frente à casa do deputado Paulo Maluf, é grande a movimentação da imprensa, alguns curiosos há pouco, algumas visitas deixaram a casa, não quiseram gravar entrevista, apenas uma senhora afirmou aos jornalistas que o deputado não está na casa, mas essa informação não é precisa. A secretária de gabinete informou que esta semana o deputado não foi para Brasília, pois tem um atestado médico e está doente. Apesar do ministro Edson Fachin ter determinado o início imediato da prisão, isso não deve acontecer nem hoje, nem nos próximos dias, porque ainda será necessário que um juiz de execuções penais faça os procedimentos. Não há um prazo determinado para que isso aconteça. O ministro Edson Fachin rejeitou um recurso apresentado pela defesa contra uma condenação que Maluf sofreu em maio por lavagem de dinheiro. Em nota, o advogado de Paulo Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, afirmou que a decisão vem ao encontro ao momento punitivo pelo qual passamos. Disse também que vai recorrer para que o mérito do recurso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado disse que ainda não teve acesso à decisão. Vamos ver mais informações sobre esse assunto. O ex-prefeito de São Paulo e ex-governador foi condenado pela primeira turma do Supremo em maio. Maluf foi acusado pelo Ministério Público de usar contas no exterior para lavar dinheiro que desviou da Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito, entre 1993 e 1996. O dinheiro teria sido desviado da construção da Avenida Água Espraiada, hoje Avenida Roberto Marinho. Os procuradores calcularam 170 milhões de dólares a movimentação total de recursos ilícitos. As investigações sobre Maluf se arrastaram por mais de 10 anos, desde a instauração do primeiro inquérito. Hoje, o ministro Edson Fachin rejeitou o último recurso dele. Com a decisão, Maluf perde o mandato de deputado federal. Ele tem 86 anos e a pena começa a ser cumprida em regime fechado. O ex-prefeito ainda deve pagar multa no valor de R$1.300.000. Maluf nega as acusações. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Gilson Schwartz, economista e professor da USP, sobre a reforma da Previdência e a conjuntura econômica do país. Às vésperas do Natal, quem ainda não comprou se apressa para garantir doces para a ceia ou para dar de presente. E muitas vezes os itens artesanais feitos no capricho, em produção limitada, são os preferidos. Em São Paulo, uma biomédica virou confeiteira e está feliz com o novo trabalho. Este ano, as vendas bateram recorde. A situação parecida é a de uma administradora de empresas que há 10 anos também resolveu fabricar doces. O sorriso da Thaís ao receber a encomenda é de orelha a orelha. Ela pediu a Jussara cerca de 30 produtos personalizados para entregar como lembrança de Natal. Não é o presente em si só, é a surpresa. Então, quando a pessoa olha assim e fala, nossa, esse presente a pessoa lembrou de mim, eu fui importante para ela. Para entender essa alegria, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Entrar de novo no carro, dar ré por mais de 20 quilômetros até chegar nessa casa na Zona Norte, subir as escadas e encontrar várias opções deliciosas de doces. Saindo do forno desta produção artesanal estão dezenas de encomendas natalinas, com milhares de produtos. Daí a casa da Jussara se transforma em confeitaria. Ela é biomédica, mas há cerca de 6 anos trocou o laboratório pelos doces. A mudança parece ótima, né? Mas você que tá aí com água na boca, nem imagina a loucura da família em meio a tantos pedidos e imprevistos. Eu preciso colocar 20 e estão cabendo 19 dentro da caixinha.
Encaixando aqui e ali, tudo dá certo. A quantidade de pedidos neste Natal está 80% maior que a do ano passado. Para entregar tudo a tempo, a Carol está dando uma mãozinha a mais. A Bruna, filha mais nova da Jussara, encarou o boca a boca nas redes sociais. Uma amiga minha comprou, postou na internet, no blog dela, comentou em alguns grupos do Facebook, ou às vezes vem alguém no grupo e fala, alguém sabe quem faz doces de Natal? Uma comenta para outra, então os grupos de Facebook foram o que realmente fez esse boom do Natal. Correria cheia de realização. Eu sempre gostei do meu trabalho, mas hoje eu acho que assim, eu sou mais feliz porque eu faço as pessoas felizes. Nesta loja em Pinheiros, aqui na Zona Oeste, a dona é uma administradora de empresas que nunca tinha trabalhado com cozinha. Ela virou confeiteira e por mês, nesta loja, saem cerca de 16 mil produtos. A confeitaria existe há 10 anos e já possui 2 endereços. É bolo, brownie e muito, muito chocolate. Não podemos deixar de pensar que assim é tudo festa, glamour maravilhoso. É uma empresa, eu tenho 13 funcionários e as coisas têm que funcionar. Se você ainda está resistindo àquela dieta e ainda não sabe se vai se esbaldar nessas delícias de Natal, saiba que os atrasadinhos das compras são sempre bem-vindos. Sempre tem os atrasadinhos. Estamos preparados. O tempo continua muito abafado aqui em São Paulo. Hoje a máxima chegou aos 31 graus. Pois é, e com todo esse calorão, fica difícil evitar as pancadas de chuva típicas dessa época do ano. Será que o tempo continua assim até o Natal? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. Praticamente todo o país tem essa condição de sol, calor, alta umidade do ar e chuvas. Aqui no Sudeste está mantida a previsão de tempo instável, com condições até para chuva volumosa aqui em São Paulo e áreas do centro-sul de Minas e do Rio de Janeiro. No sul, a chuva também pode ser forte, principalmente no interior do Paraná e de Santa Catarina. Na região norte, chove a qualquer hora entre Rondônia, Acre, sul e oeste do Amazonas. E olha só o calor previsto para essa quarta-feira. No Rio de Janeiro faz sol na maior parte do dia, a máxima chega aos 36 graus, mas chove só à noitinha. Em Cuiabá, os termômetros ficam entre 23 e 34 graus, com chuvas a partir da tarde, assim como em Porto Alegre, onde a máxima vai aos 31 graus, e em Salvador, chuvinha fraca intercalada com muito sol e calor na casa dos 30 graus amanhã. E esse calor chega a ser ainda mais intenso aqui no interior de São Paulo, viu? E com o ar carregado de umidade, podem esperar aquelas pancadas fortes de chuva a partir da tarde em todas as regiões paulistas. Pode fazer até 34 graus em Presidente Prudente, 35 em Presidente Bernardes. Na cidade de Araraquara, a máxima também fica em torno dos 34 graus amanhã. E no litoral, teremos máxima de 29 graus em Santos e de 31 em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, eu já adianto que essa sensação de abafamento vai predominar por aqui por vários dias ainda, pelo menos até o Natal, viu? Nessa quarta-feira, teremos mínima de 19 e máxima tarde de 31 graus. Aí na quinta, a máxima cai para os 27 graus, mesmo assim ainda com tempo bem abafado, com chuvas a qualquer hora. E continua assim na sexta, quando a máxima prevista é de 28 graus por aqui. As fake news ganharam importância neste ano e devem crescer muito como foco de discussão em 2018, um ano eleitoral. Além de manipular a opinião das pessoas, as notícias falsas servem também como instrumento para roubar informações de quem as acessa. Foi-se o tempo que, para saber as notícias do dia, a pessoa ia até a banca de jornal. Com as redes sociais, um mar de informação chega de maneira fácil, rápida e atrativa. Instagram, principalmente. Pelo WhatsApp, pelo Facebook. Principalmente pelo Twitter. Para se ter uma ideia da importância das redes, uma pesquisa do Ibope de maio deste ano mostrou que 56% dos eleitores brasileiros afirmam que as mídias sociais têm algum grau de influência na escolha de seu candidato presidencial na próxima eleição em 2018. Para 36%, muita influência.
Tem bastante coisa boa e útil circulando, mas uma grande parte é informação mentirosa, exagerada ou imprecisa. O termo mais usado para classificar esse tipo de link vem do inglês, fake news, notícia falsa. Mas nunca caí, porque eu já estou acostumado a ler e sempre observo bem as fontes. Para ter uma análise um pouco mais assertiva é olhar se o site é de confiança. Esse é uma das premissas que a gente usa, né? O site Aos Fatos, criado em 2015 para checar declarações de políticos e autoridades públicas, fez algumas investigações sobre imagens que circulam em redes sociais. Uma das mais recentes é este post que compara o preço dos combustíveis nos governos de Dilma Rousseff e no de Michel Temer. O site verificou várias imprecisões. É verdade que o preço dos combustíveis nunca esteve tão alto, mas, segundo a apuração, o maior aumento médio aconteceu entre o primeiro e o segundo mandatos de Dilma. No governo Temer, o preço médio nunca chegou a mais de R$ 4,00, como diz o meme. Em outra checagem, o site diz que, em pronunciamento no dia seguinte à rejeição da primeira denúncia, o presidente Temer alterou dados da economia a seu favor. A gente procura fontes oficiais, bases de dados públicas ali que tratam daquele assunto, e a gente sempre tenta contrastar com algum outro tipo de informação. Então, de repente, uma pesquisa, um relatório de alguma organização, de alguma universidade, até para que aquela informação ela tenha todo um contexto, né? Porque a gente fala que uma informação ela pode ser falsa ou verdadeira dependendo do contexto. É muito importante contextualizar, né? A intenção de quem cria o boato é manipular a opinião pública, ganhar likes e compartilhamentos. Quem espalha, mesmo sem saber, ajuda a dar credibilidade à informação. Mas tem um lado criminoso nesse mercado. Especialistas indicam que grande parte das fake news é gerada por robôs. Funciona assim. Alguém que entende bastante de tecnologia controla remotamente vários perfis falsos ao mesmo tempo. E não é só o que você lê que está em jogo. Este especialista diz que muitas das notícias falsas são usadas como isca pelos criminosos para roubar informações. Ele vai se passar pela pessoa, ele vai tomar conta do perfil da pessoa ou criar um perfil alternativo com base nas informações do perfil oficial ou original. E a partir daí ela pode começar a publicar informações que não são verdadeiras ou compartilhar conteúdo que pode causar algum risco, trazer algum risco a quem está acessando. É muito difícil descobrir quem controla os robôs. Muitos desses esquemas funcionam fora do país, em locais que não existem acordos de colaboração com as autoridades brasileiras. Por isso, da próxima vez que você ler uma postagem com uma notícia muito atraente em sites ou em redes sociais, desconfie. Está pedindo um monte de autorização do tipo, olha, curte para você acessar. Depois de curtir, compartilha. Depois de compartilhar, eu posso tomar conta do seu perfil? Eu posso publicar em seu nome? Corre. Por quê? A probabilidade disso te causar algum dano futuro vai ser grande. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem à noite o orçamento da cidade para 2018 por 36 votos a 11 na última sessão do ano. A Prefeitura prevê arrecadar 56 bilhões e 300 milhões de reais no ano que vem, considerando todas as fontes de renda, impostos, multas e repasses. A previsão de investimentos da Prefeitura para 2018 subiu para 5 bilhões e 900 milhões de reais, um aumento de quase 300% em relação a este ano. O projeto de lei vai ter que ser sancionado pelo prefeito João Dória, do PSDB. Também foi aprovado na sessão de ontem uma alteração na lei orgânica da cidade que permite o pagamento de 13º salário para o prefeito, o vice e os próprios vereadores da capital. O Congresso da Argentina aprovou esta manhã a reforma da Previdência, apesar dos protestos e da greve geral no país. Os deputados governistas passaram a madrugada tentando votar o projeto. Aprovado em placar apertado com 127 votos a favor, 117 contra e 2 abstenções. A sessão durou 17 horas. As manifestações contra o projeto do governo Macri duraram todo o dia. Os manifestantes ainda ocupavam as ruas hoje de manhã. Os protestos deixaram ao menos 109 feridos, cidadãos e policiais. 60 pessoas foram detidas. O projeto aprovado altera os reajustes dos mais de 17 milhões de aposentados e pensionistas argentinos. Para a oposição, a medida a longo prazo vai desvalorizar as aposentadorias. O governo alega que a reforma é fundamental para reduzir o déficit fiscal da Argentina, com uma economia de 19 bilhões de reais em 2018.
E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Quando a Câmara dos Deputados da Argentina votou, já eram 7 horas da manhã de hoje e aprovou uma versão portenha de uma reforma da Previdência. Essa é uma história que tem muitas outras histórias embutidas dentro dela. A primeira foi a das greves nos transportes, que parou a Argentina e o que demonstrou muita energia sindical contra o projeto do presidente Maurício Macri. E tivemos também o confronto de manifestantes com a polícia, naquilo que o próprio Macri afirmou, o que é uma grande besteira, que foi uma violência orquestrada e não espontânea. Mas tem duas outras histórias mais importantes e que chegam dentro desse episódio. A primeira reflete a existência de maneiras divergentes de pensar o Estado. A oposição peronista queria que as aposentadorias continuassem a ser calculadas por um critério que também levava em conta o volume da arrecadação de impostos. Mas o presidente Macri achava que isso seria subsídio. Pela nova fórmula, o de reajuste prevalece como critério apenas a inflação. Com isso, o governo economiza 1% do PIB, atrai investidores e dinamiza a economia. A segunda história que não apareceu de um jeito aberto em Buenos Aires foi o primeiro round de um embate político em que liberais e peronistas se preparam para as eleições presidenciais de 2019. A ex-presidente Cristina Kirchner é candidata, Maurício Macri também é. E os dois tomaram a reforma da Previdência como um picadeiro para suas ambições eleitorais. No plenário da Câmara, Macri ganhou com uma diferença de apenas 10 votos e teve a adesão de 19 deputados da oposição. Ou seja, o presidente argentino passou por cima da senadora Cristina Kirchner. Os empresários e investidores estão felizes. A Bolsa de Buenos Aires subiu no pregão de hoje. Macri levou a melhor. Está demonstrando que seus adversários peronistas perderam fôlego e velocidade. Eles que defendem o populismo, subsídios e um Estado pesado. É assim que o mundo gira. Boa noite. Uma investigação indica que o trem que descarrilou ontem nos Estados Unidos estava quase 3 vezes acima da velocidade permitida. No momento do acidente, o trem viajava 128 km por hora, em uma zona de velocidade máxima de 48 km por hora. Foram confirmadas 3 mortes e dezenas de feridos no descarrilamento de 13 dos 14 vagões. A viagem de ontem era inaugural na rota, que visava percorrer o trecho em menor tempo, evitando ramais com um tráfego intenso de trens de carga. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Gilson Schwartz, economista e professor da ECA USP, sobre a conjuntura econômica. Até já. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper.
Estado de São Paulo, lar de 45 milhões de pessoas que acreditam na força do trabalho. Nos últimos 6 anos, São Paulo não parou, mesmo durante a pior crise do país. Gerou empregos como na maior obra de mobilidade da América Latina. São 15 novas estações e 5 linhas em obras. O metrô e a CPTM transportam por dia mais do que a população do Paraguai. Nas estradas, foram 10 mil quilômetros de intervenções, o que daria para ligar São Paulo à Europa. As novas ETECs e FATECs levam inovações para os futuros profissionais. A educação teve contratação recorde de professores, 93 mil. E além de novas escolas, o Estado ajuda os municípios com novas creches. E não vamos parar os esforços para combater o crime que assusta todos nós e melhorar a saúde, que acolhe o país internando a cada 30 minutos alguém de fora. São números de um país inteiro, em um único estado. Governo do Estado de São Paulo. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Voltamos a falar sobre a 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro, aqui em São Paulo. Mais de 30 mil pessoas foram inscritas e a entrega dos kits já tem data marcada, não é isso, Celso? Sim, Estela, já estão marcadas sim as datas de entrega. Aliás, a entrega dos kits acontecerá nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera. No dia da prova, não vai ser possível fazer a retirada e os corredores precisam estar atentos às datas. Além de cumprir o cronograma, correr uma São Silvestre exige superação, dedicação e disciplina, como na história que você vai conhecer agora. Por trás de todas essas medalhas e da longa trajetória no atletismo, existe uma história de amor entre um pai e uma filha apaixonados pela São Silvestre. Uma história interrompida por uma fatalidade, justamente antes da realização de um sonho. O ano passado já estava tudo certo para eu fazer a São Silvestre, eu já tinha comprado, já estava super certo para ir mesmo, e infelizmente alguns dias antes ele faleceu, né? Mesmo diante de tudo o que aconteceu, Giovana teve forças para seguir em frente, ou melhor, correr em frente. No próximo dia 31, ela vai realizar o sonho de criança e participar de sua primeira São Silvestre, correndo por ela e por ele. Um processo de superação física e emocional para quem está acostumada com provas mais curtas, mas que não vê a hora de cruzar a linha de chegada da corrida de rua mais tradicional do atletismo. É uma coisa que eu espero desde de criança, né? É um sonho que vai realizar aí, mais uma que vem para o cantinho aí das medalhas. E o paizão vai correr junto, Ah, né? Com certeza, de mão dada comigo. É impressionante, né, como que a São Silvestre traz motivação para as pessoas em diversos aspectos, né? E é um desafio para muita gente, uma conquista, né, Sim, Celso? sem dúvida. E já começa com, eu falei antes de apresentar a matéria, de dedicação, superação, disciplina. E o mais importante de tudo é treinamento. Né? Então tudo isso tem que ser empregado com treinos regulares, para você ter consciência das suas possibilidades, do seu corpo. E é legal também, é bom sempre destacar, não basta só pegar um tênis e sair correndo. Claro, é bom fazer um preparação. acompanhamento, visitar um médico, fazer exames laboratoriais, está tudo ok, para depois, com uma sequência de treinamentos, tentar se superar na São Silvestre. Né? E o mais interessante é que para muita gente que corre já há vários anos, o lance não é chegar entre os melhores, mas é vencer os seus próprios obstáculos, fazer um tempo melhor a cada ano.
É uma superação, né? É isso uma aí. conquista ali no final de ano, já virando para outro ano. Sem falar na endorfina que garante uma felicidade extra fora do comum. Tá certo, Celtos. Muito obrigada. Boa noite, até amanhã. Com você, Gamberini. Na entrevista do dia com Maria Lídia, o impacto do adiamento da votação da reforma da Previdência para fevereiro do ano que vem. A entrevista foi gravada. Entrevista o economista Gilson Schwartz, professor da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Oi, obrigado. Bom, foi surpreendente o adiamento da votação da reforma da Previdência. E tem muita gente aí analisando e afirmando que esse adiamento joga o Brasil num turbilhão de incertezas. Essas análises são objetivas ou fazem parte da pressão para a aprovação da reforma da Previdência? Bem, veja, eu estou vendo esse debate todo, mas curiosamente é só realmente os economistas de bancos, né, que estão aí do lado do sistema financeiro, que jogam esse terror todo no ar. A gente não vê economistas que não sejam do setor financeiro tão alarmistas assim. Ao contrário, o que se observa é que a economia está se recuperando sem reforma. Lembrando que há 2 anos se dizia a mesma coisa: se não fizer a reforma, não é possível nem atravessar a Pinguela. Pois bem, já estamos chegando ao final da Pinguela, essa reforma não vai sair, pelo menos nada do que se imaginava, com a intensidade que se imaginava, e a economia está recuperando o crescimento. E dá para estimar, professor, o quanto esse adiamento da votação da reforma afeta a perspectiva de crescimento para o ano que vem? A reforma da Previdência é um problema de longo prazo. Quer dizer, e não é só uma questão econômica, fiscal, financeira, é uma questão demográfica. Há um envelhecimento da população brasileira, é preciso reequacionar o que o Estado faz, quais são as políticas sociais, sem dúvida, mas é uma reforma que vai afetar no longo prazo. Há um certo exagero de dizer que as expectativas de longo prazo vão afetar muito o curto prazo. Bom, esse é o discurso do ministro Meirelles, né? De que é imprescindível reforma. Ele coloca que o aumento progressivo dos gastos da Previdência, numa estimativa de que seja 80% do orçamento daqui a 10 anos. Então fica aí, quem está ouvindo isso certamente fica muito apreensivo. O que é que eles estão dizendo? Que não vai ter dinheiro para pagar aposentadorias e pensões se a reforma não for feita? É isso? Existe essa ameaça, né? O espectador deve ficar atento, né? Porque alguma mudança pode ocorrer no ano que vem, mas não acredito que haja força política para fazer uma mudança tão grande. Olha o caso da Argentina, que está na mesma toada, nessa mesma direção, e a sociedade se organiza, se manifesta. Eu acredito que esse terrorismo de que se não fizer a reforma, nós caímos num abismo, eu acho que é exagerado, e há outras questões importantes. Já no próprio sistema financeiro, alguns economistas estão alertando para a dificuldade de manter já em 2019 o teto de gastos. Veja, nem o teto de gastos está garantido como um balizador na orientação das expectativas do mercado. Eu acho que nesse momento é exagero acreditar que uma reforma com essa profundidade terá apoio político no Congresso em pleno ano eleitoral. Claro. Agora tem uma outra coisa, o senhor está dizendo assim, que todo esse terrorismo mostrando o lado negativo perverso da não aprovação. Ao mesmo tempo, se acena com um cenário muito promissor com a aprovação da reforma da Previdência, que a curto prazo vai haver geração de empregos, melhoria da renda do brasileiro. Tem fundamento isso? Eu acho que nesse momento o que vai determinar a renda é o investimento. E com a queda da taxa de juros, a retomada do investimento está garantida, vai ocorrer. Não em função da reforma da Previdência, mas em função de que, com a queda dos juros, muita gente que tem o dinheiro, inclusive especialmente empresários que estavam mais receosos, com a queda dos juros, aumenta o consumo, pode sim haver aí uma oportunidade de investimento no aumento da capacidade produtiva, portanto mais emprego, aí volta a arrecadação de impostos, aumenta a arrecadação, mas é importante lembrar que há outros rombos no orçamento público, né? Há toda uma discussão aí, por exemplo, sobre subsídios, incentivos que foram concedidos para combater a crise desde 2008, foram concedidos inúmeros, nas casas de centenas de bilhões de reais de incentivos ao sistema empresarial, ao sistema industrial. Então, quem paga a conta, ou como se dizia algum tempo atrás, quem paga o pato,
é a sociedade, são as empresas e os juros caindo. Os juros caem, né, a taxa de juros cai no Banco Central e os bancos não reduzem os juros. Então a economia vai retomando o crescimento, a gente observa isso, né, há um aumento do consumo, mas o juro ao consumidor não cai. Alguém está ganhando com isso. É esse intermediário entre a situação das contas públicas e o correntista no banco. Essa instituição financeira, ela está recolhendo o benefício de uma economia que já se recupera, mas a taxa de juros continua com um diferencial favorável ao banco. Então, mexer no sistema financeiro, mexer no sistema de incentivos ao próprio setor produtivo faz parte de um redesenho do papel do Estado no Brasil. Mas não está na pauta, né? Não está na pauta. Sobre isso ninguém fala. Ninguém fala e se joga tudo o quê? Nas costas do trabalhador. Né? Aí realmente fica complicado politicamente aprovar algo desse gênero. Agora, a última questão. Se, eventualmente, exatamente por ser ano eleitoral 2018, os parlamentares vão às suas bases, o terrorismo está feito, muita gente está com medo, sim, sobre essa reforma da Previdência, porque a oposição também trabalha e está dizendo que ela é desastrosa para o cidadão, etc. e tal. O governo tem um plano B no caso da não aprovação dessa reforma da Previdência e para manter o prosseguimento da recuperação da economia? O que a gente vê como um plano B, ou seja, alternativas para estimular a economia no atual governo, bom, de um lado, privatização, aceleração da privatização, com isso abrir espaço não só para o capital brasileiro, mas para o capital internacional entrar em áreas de energia, né, de infraestrutura, de saneamento. Há toda uma expectativa, e esse acho que é um plano B, bom, já que não sai a reforma da Previdência, vamos abrir mais a economia, vamos atrair o investidor, o empresário, privatizando alguns setores. Esse seria um plano B. Ok, vamos acompanhar e esperar, ver no que resulta esse adiamento, até fevereiro. E que não caia tudo nas costas dos trabalhadores. Exatamente. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no nosso site, o site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Já ouviu falar dos contos de Natal para adultos? Conheça hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.